Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado segurador. Hoje o Seguro Sem Mistério traz uma conversa que vai muito além do seguro. Fala sobre saúde, longevidade e uma transformação silenciosa que já está transformando e acontecendo aqui no Brasil. Estamos vivendo a década do envelhecimento saudável e poucas empresas entenderam isso tão profundamente quanto a MedSenior. Para falar sobre esse movimento, recebemos aqui o diretor comercial nacional da MedSenior, Rafael Maganetti, que já estava prometido de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafa. Tudo bom, Júlia? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, prazer falar para essa audiência maravilhosa que você tem. A gente assiste bastante, eu assisto, por exemplo, bastante. E estamos aqui para falar um pouquinho, contar um pouquinho da história, um pouquinho do nosso propósito, contar um pouquinho dessa grande mudança que é essa economia prateada, que hoje a MedSenior está participando cada vez mais ativamente. Mas antes, Rafa, da gente entrar no propósito da MedSenior aqui, todo convidado que vem aqui no Seguro Sem Mistério, a gente pede para contar um pouquinho sobre ele. Nos conta, todo mundo já te conhece, né? O Rafa, inclusive, é dinâmico, ativo nas redes sociais, o que é muito legal. Mas conta pra gente um pouquinho sobre ti. Bom, hoje eu tô na MedSenior, eu tô como diretor nacional da MedSenior, toda a área comercial, toda a parte de vendas, produtos, eu sou responsável. Já passei por várias operadoras, eu comecei numa cooperativa médica, depois fui para uma medicina de grupo, depois fui para uma administradora, corretora e no fim para um hospital, né? E aí no final acabei assumindo como presidente de uma outra operadora regional em São Paulo, sempre buscando entender, né? E eu falo que na saúde suplementar, eu tenho um propósito que é cada grãozinho de areia que você faz é para você melhorar a saúde do todo. Fez até parte da minha tese de mestrado falar isso, né? Cada coisinha que você faz, seja muito pequena, você está ajudando o todo. Então, passei por todos esses grandes players do mercado, tive a sorte de trabalhar em grandes players, e entender um pouco das dores, a dor do prestador no hospital, a dor da administradora, a dor da corretora, que são várias dores, tá? Os corretores sofrem demais, mas a gente sabe como é que a banda toca. A dor da operadora, a dor da cooperativa médica, para poder hoje entender um pouco como é que esse mercado ele trabalha. E hoje, muito próximo da área comercial, graças a Deus, que é a parte que a gente mais gosta, né? Comercial é tua veia, né, Rafa? Essa veia dinâmica, comunicativa, né? Faz parte aí também de toda a tua característica profissional e pessoal. O comercial eu falo que é aquele que não tem rotina do dia a dia, né? Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Eu, por exemplo, tenho 9 unidades que a gente cuida na MedSenior. A gente tem 9 unidades no Brasil todo, 9 regionais, né? Unidades, né? Muito mais. Mas todo dia a gente tá numa. Eu nunca sei, nem sei onde eu tô. Tem dias que minha mulher me liga e fala assim, aonde você tá? Eu, amor, tô em Brasília. Já aconteceu dela me ligar e falar assim, vai buscar a minha filha mais velha, a Milena. Eu falei, então, tô em Brasília. Nossa, você nem avisou, porque a gente nem lembra. Cada dia num lugar novo, cada dia numa praça nova, cada dia... Então... É um mundo sem rotina pro vendedor. Mas isso é legal, né, Rafa? É dinâmico. É dinâmico. Tu comentou um pouquinho da tua trajetória aqui, né? Que já passou por hospital, já passou por outras operadoras de saúde. O que nessa tua trajetória te trouxe até esse modelo da MedSenior? Olha, eu acho que eu trabalhei em Unimed, que é a cooperativa, trabalhei na época na Intermédica, antes até da compra. Depois fiquei na Qualicorp muito tempo, 10 anos na Qualicorp. E aí eu passei pela administradora, passei pela corretora e o meu penúltimo emprego, né, foi no Hospital Sírio-Libanês, né, eu era diretor executivo do Sírio-Libanês, fiz toda a expansão internacional do Sírio e lá a gente já vinha discutindo muito a questão da longevidade, do mundo, como o mundo vai ser, né, então, tanto é que lá tinha uma questão muito de falar de vida digna e plena, né, é um hospital muito tradicional, com um público muito tradicional, né? Um público já mais sênior. E quando eu conversei com o seu Maili, conversei com a doutora Priscila, e eles trouxeram um propósito da MedSenior, e eu sou professor de MBA da GV, então a gente estuda muito esse mercado. Então, esse ano é o ano onde a gente tem mais gente com mais de 60 anos do que gente com menos de 5 anos. A gente já passou do ponto de inflexão entre pessoas com mais de 60 do que com menos de 5.
Então, o mundo está envelhecendo e ao longo do tempo ele vai ficar cada vez mais velho. Então, é a hora que você olha um propósito de uma empresa que vai dar acesso e permite acesso das pessoas, que entende esse público que foi muito rejeitado. Um público que por muito tempo a gente tem essa questão do etarismo muito forte, não só no Brasil como no mundo, né? Porque se respeita muito pouco o idoso e a gente vai vendo que tem empresas hoje que respeitam, que entendem que esse momento de vida é um momento diferente. E a MedSenior era uma delas. Então, quando veio a oportunidade, falou, Rafa, você topa embarcar, né, com a gente nesse desafio? Pô, eu falei, cara, vamos embora, que eu acho que aqui eu me encaixo. E tô aqui há quase 3 anos. É um propósito, né, Rafa? Tem um dado também que diz aqui, ó, que o Brasil, até 2040, ele vai ter 30% da população idosa. O mercado, na tua visão, ele tá preparado para isso? O mundo não está preparado. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E quando a gente fala principalmente do mercado segurador, a gente fala do mercado da saúde, é um mercado que ainda não está preparado. As questões de previdência, seguro de vida, a saúde, ninguém está preparado. Ninguém está preparado para ter mais gente idosa do que gente mais nova. Porque a gente sempre trabalhou com a questão geracional, onde o mais novo sempre pagou pelo mais velho, que é natural, tá? Isso sempre foi muito natural. Hoje em dia, a gente não vai ter tanta gente nova que vai conseguir bancar esse momento. E o momento quando você fica mais velho, principalmente depois que você passa dos 60 anos, vamos colocar que o Estatuto do Idoso ele começa a trabalhar nos 59, você muda tudo na tua vida. Você muda, tem gente que aposenta, e aí você não tem mais aquela receita que você tinha na época que você trabalhava. Quando a gente está com 30, 40, 50, você ainda tem aquele gás, você quer, tá todo dia, não sei o quê. Chega uma hora que você vai, eu preciso dar você não tem a mesma força. E aí, quando você reduz tudo, você reduz tua receita, então e é onde tudo fica mais caro. Sim. Então você tem uma receita menor e os custos para você manter o teu padrão de vida, ou eles não diminuíram, ou eles estão mais altos. E a gente vê uma característica agora, principalmente nas novas gerações, você vai sofrer com isso também, porque você tem filhos, que os filhos estão ficando um pouquinho mais de tempo com os pais, né? Então, a adolescência ela tá se expandindo ao longo até quase os 30. Tem muita gente que está com 20 e poucos anos, 30 anos, e está morando com os pais, e os pais sustentam ainda. Então, tem tudo isso que está acontecendo nessa mudança geracional que a gente está vivendo hoje. E quando vocês olham para esse cenário, Rafa, vocês enxergam mais desafios ou oportunidades? Há muito mais oportunidades. Até porque eu sempre falei, a MedSenior ela tem uma característica, ela nasceu pensando nesse público. Ela nasceu entendendo que o público da terceira idade é o público onde a gente vai atuar e vai trabalhar. Então, quando a gente fala que a MedSenior é uma operadora exclusiva, ela é exclusiva por quê? Porque ela entende do mercado, ela sabe como é que o idoso trabalha, ela entende a necessidade do idoso. Então, eu sempre falo que quando você quer fazer tudo, você não faz nada. Né? Eu sempre trago a metáfora do pato. O pato, ele nada, voa, anda, faz tudo, só que ele não faz nada bem feito. Quando você quer fazer alguma coisa muito bem feita, em fazer uma entrega de qualidade, você tem que se dedicar a isso. E é o papel que a gente faz. Então, o nosso perfil, quando a gente fala que a gente é exclusivo da terceira idade, exclusivo para trabalhar o idoso, é para isso. Para a gente poder entender a necessidade do idoso, trabalhar numa entrega real e verdadeira, sem gastos diferentes do que tem que ser. Então, se você olhar o nosso índice de consulta, é maior que o padrão da ANS. Mas por quê? Porque a gente quer que o pessoal vá fazer a consulta. A gente quer que ele vá fazer a prevenção. Então, a gente entende da necessidade e faz com que isso, então, a gente faz bem feito. E o que, Rafa, a gente pode dizer que tu aprendeu sobre liderança, trabalhando com esse público mais maduro? É um público que, eu falo que o vendedor que gosta de vender, e eu falo que eu sou vendedor, tá? Então, nato. A gente concorda. Mas é gostoso. Eu falo, meu avô era mascate, meu avô por parte de pai, ele vendia roupa no interior de São Paulo, com meu pai junto, meu pai conta história que é Jeep. Meu pai é engenheiro, mas ele atua como corretor de imóveis, pego o meu lado de mãe, meu avô tava na praia esse final de semana com as minhas filhas e com a minha mulher, e aí tava lembrando do meu avô comigo andando na praia e vendendo coxinha, né, e são memórias. Então, vejo minha filha mais velha, que aos 8 anos começou a fazer pulseirinha,
e saiu vendendo na praia. Eu tenho foto dela vendendo. Ganhou um monte de dinheiro, tá? Fez a festa do final de semana. Não existia nem Pix na época. Tinha Pix. Já tinha? Já tinha, ganhava Pix, viu? E olha, fez um dinheirão no fim de semana lá. Então, assim, eu falo que o vendedor que é vendedor e sabe fazer uma venda presencial, tá junto, gosta de sentir o relacionar, relar mesmo, encostar, tá olho no olho com o cliente. Quando ele vai para o cliente mais velho, mais sênior, ele é um cliente que gosta disso, gosta de conversar, gosta de estar junto, gosta de contar a história, gosta de dividir. E isso é muito proveitoso, porque esse cliente, ele traz uma bagagem de experiência que pouca gente tem, seja de qualquer classe social. Ele tem uma experiência de vida que vai, com certeza, a cada visita, a cada momento, ele vai te acrescentar. Então, por muitas vezes eu vou nas nossas unidades, sento com alguns clientes, eu faço isso de vez em quando, eu tô na Paulista, aí vou na unidade da Paulista, sento. Tô na unidade aqui do Floresta, agora não é mais Floresta, é Moinhos. Tô na unidade do Moinhos, eu sento com alguns clientes, como é que tá? Tá tudo bem? E eles começam a contar a história, porque eles têm uma bagagem de vida que independe de formação acadêmica, independe de classe social, é uma bagagem de vida que é muito bonita. Então você sempre aprende alguma coisa. É um público que sempre tem algo a agregar. E para o vendedor, ele é um cara que vai sempre ter uma história nova, sempre vai ter uma coisa nova. E aquele que tem uma escutativa e sabe ouvir, aquele que vai ganhar pelo menos umas 4, 5 indicações. O bom vendedor, né, Rafa, é aquele que sempre tem repertório. Nada como ter repertório do que conversar com gente que realmente tem história para contar. Não, e tem indicação. Né? 62% da nossa venda é indicação de um cliente para o outro. É fato, a gente tem esse 62 número alto. 62%. E o nosso cliente é um cliente extremamente fiel. Né? A entrega é muito boa, a gente tem um trabalho muito ativo, mas você vê que a indicação ela é algo que é muito natural nesse grupo. Toda vez que você vai numa visita, sempre tem uma tia, uma prima, alguém, principalmente com o plano de saúde, que precisa ver, que precisa olhar, que precisa trocar. Então, esse público é um público que, além de fiel, é um público que se sente confiança, ele vai agregar e vai trazer mais coisa. Um dos segredos da MedSenior, Rafa, em outras conversas aqui com a Fê, que já passou por aqui com a gente, né, com outros executivos da MedSenior, é a questão da medicina preventiva e do cuidado integrativo, né? Como é que isso se traduz no dia a dia? Olha, eu te falo, isso é o que eu falo, a gente começou assim, né? Às vezes você fala assim, poxa, qual é o segredo para a MedSenior ter o resultado que ela tem, né, e ter o que é o sinistro, né, que isso é um dado disponível na ANS, nosso sinistro ao longo do tempo hoje é o melhor da saúde suplementar, é que a gente começou trabalhando na medicina preventiva. Uma coisa é você começar a trabalhar e deixar a coisa acontecer e depois você pensar em prevenção. O cliente ele não está acostumado, nunca teve. A gente vive um modelo de saúde suplementar muito hospitalocêntrico. Quando você vai comprar um plano, você pensa em preço e rede. Qual hospital que tem, qual o preço que é? Quando você fala da MedSenior, claro que a gente vai ter preço, vai ter rede, vai ter tudo porque não dá para fugir do mercado. Mas a gente tem um algo a mais, que é esse olhar para a medicina preventiva. Então, desde o processo de venda, onde a gente conversa com o cliente, faz uma avaliação de saúde, entende a necessidade de todo cliente nosso, faz uma entrevista, faz uma avaliação de saúde. Então, a gente entende o quê? Em qual caixinha eu vou encaixar aquele cliente? Pois esse cara tem uma necessidade A, esse cara tem uma necessidade B, esse aqui. Então, a gente já sabe como cuidar. E aí, disso, a gente começa a direcionar porque a gente chama de oficinas. Então, em todas as nossas unidades, você vai visitar algumas. A minha primeira foto do Instagram na MedSenior sou eu num ônibus. A gente, em todas as unidades, tem um ônibus, que é do nosso núcleo de autonomia e independência, que trabalha sarcopenia. Porque quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo massa muscular. Então, a gente criou ali uma oficina para ele ganhar massa muscular. Massa mais para ele subir no ônibus, voltar, trazer, fazer. Então, para dar o quê? Autonomia. Porque aí o idoso tem autonomia para ir e vir, fazer o que ele precisa, para ir visitar um amigo, para fazer. Porque quando você tem autonomia, você tem liberdade, a tua cabeça está boa. E isso tudo faz com que ele tenha uma vida digna, uma vida plena, que ele consiga seguir o fluxo natural. Então, isso ajuda muito. Então, a gente tem várias oficinas, desde a autonomia e independência, tem para cabeça, tem de pintura, tem de tudo que você imagina.
E quando você vai na unidade, aí tem coisas que eu falo que é muito da visão do seu Maili, que é o nosso presidente, que quando ele estruturou as unidades, ele viu, pô, vamos colocar um mesão, tem um mesão bonito, né, que parece mesa da sala de casa, é muito legal. Vira um espaço de convivência. Então o cara tá numa oficina, ele tá fazendo as coisas, ele vai conhecendo outras pessoas, vai se socializando, vai se juntando. Dali, a cada dia, você vai na unidade, tem um monte de gente com bolinho, com coisa, você fala assim, meu, o que tá acontecendo? Tá todo mundo com bolinho e tá se socializando, que é além da preventiva. Então, a gente tem a preventiva, que disso geram coisas cada vez mais positivas, que faz com que a turma fique cada vez melhor. E cabeça boa faz com que a pessoa fique cada vez melhor. O social tem ligação direta aí com a saúde, né, Rafa? Total. Quando a gente fala de well-being, fala de bem-estar, a gente fala que tem a questão social, que é muito importante, tem a questão, não é religiosa, mas tem a questão do que você acredita. Então, tem vários fatores ali que você encaixam para fazer com que você fique bem. Então, não é só você fazer academia, você tá com a tua saúde mental boa, você ter algo em que acreditar, e tudo isso junto faz com que você consiga seguir bem. E do ponto de vista comercial, o que é mais difícil ou desafiador, né? Vender prevenção ou uma assistência tradicional? Vender prevenção é muito mais difícil. Porque ninguém acredita, né? Eu lembro quando a gente discutia, quando eu trabalhava em corretora, e aí eu tinha grandes empresas de 200, 300 mil vidas, né? Falando de 100 mil funcionários, mais titulares dependentes, 40 mil, e a gente tinha que vender prevenção. Você tinha que vender programas de prevenção para esse grupo. É algo difícil, porque é muito mais fácil você... É o que eu falo hoje. É muito mais fácil você ser um plano de doença que cura, porque é muito imediato, o ser humano é imediato. Então, ele está doente, ele foi lá, curou, resolveu. Do que você fala, olha, você tem que fazer algo a longo prazo. Você vai fazer exercício a vida inteira para chegar lá na frente e você tá bem. Eu tinha um amigo que ele trabalhou muito, ele que criou aí algumas entidades de qualidade de vida, que ele falava, cada passo que você dá na escada, cada passinho que você sobe na escada, são 10 segundos de vida a mais. Né? Então ele contava isso, então ele falava, Rafa, não sobe de elevador, sobe de escada, cada segundo é um minutinho a mais. Então, mas você está olhando, é um cofrinho que você faz pro resto da vida. Então, a cada vez que você faz um exercício, que você faz qualquer coisa, você está fazendo sua poupança de qualidade de vida lá pro futuro. O duro é que a gente é muito imediatista. A gente quer resolver o problema agora, sem lembrar que lá no futuro isso vai ser cobrado da gente. Então, assim, quando eu falo, é mais fácil vender prevenção? Prevenção é algo importante. Mas o mercado hoje, ele é imediato. Ele te obriga a dar informação. Por isso que eu falei, a gente tem a prevenção. Mas eu tenho que vender como operadora normal. Né? Eu falo que a gente é uma empresa de prevenção, de qualidade de vida, mas nós somos uma operadora antes de tudo. Então, tem que vender preço, tem que vender rede, tem que fazer o que o mercado espera da gente. Sim, com o diferencial de vocês, né, Rafa? Vamos falar um pouquinho do programa Bem Envelhecer? Vamos. Como que nasceu esse conceito? Esse conceito é muito legal, né? Esse é um conceito até patenteado por nós. Dr. Rony, que é o nosso geriatra, nosso superintendente geriatra, ele que faz todo esse processo de bem envelhecer. Ele é super famoso no Brasil todo, internacional. E uma coisa que é muito legal, se você olhar, a gente hoje está com mais de 280 mil vidas no Brasil todo. A gente teve um crescimento muito grande nos últimos 3 anos. E metade da população que está com a gente é acompanhado pelas nossas enfermeiras auditoras. E quando a gente fala enfermeiras navegadoras, então quando a gente fala do programa Bem Envelhecer, eu tenho enfermeiras navegadoras que acompanham todos os clientes em cada momento. A gente tem as oficinas, então é um conjunto de forças trabalhando para gerar qualidade de vida, para gerar bem-estar para o nosso cliente. Então é muito legal e é algo que a gente vai fazendo, né? É aquele negócio, a pessoa vai ter aí uma condução de vida cada vez melhor. E esse conceito também muda um pouco o conceito de marca, vamos dizer assim, né? Vocês deixam de vender plano de saúde para vender até uma filosofia. É isso, vender de propósito, é o que eu falo. A gente não tem que vender um plano de saúde, a gente tem que vender plano de saúde, para a saúde. Porque eu falo que hoje o mercado vende plano para doença. Você se preocupa em comprar um plano e ter ele para usar. A gente tem que vender um plano para a saúde mesmo, para se cuidar. Eu faço sempre um comparativo com o seguro de carro. Uhum. Eu falo o seguinte, quando você compra o seguro de carro, não é porque você comprou o seguro que você vai bater no primeiro poste. Plano de saúde é a mesma coisa. Você tem que usar quando for necessário.
Você tem que fazer tua prevenção, fazer tuas consultas, fazer teus exames, fazer teu check-up. Mas não é porque você está doente que você vai no primeiro hospital que aparece, né? Não é porque você comprou o plano que você vai no primeiro hospital. Então, assim, eu sempre faço esse comparativo para falar, gente, use com racionalidade, use como você tem que usar mesmo, quando você precisa. Quando você olha o mundo, né, e olha a saúde no mundo, e eu estudo muito isso, eu estava conversando outro dia com um inglês, e comentei que minha mulher levou minha filha no hospital porque ela estava com dor de barriga. Ele falou, mas por que levar no hospital com dor de barriga? O hospital se vai quando é algo grave. Porque quando você fala de um NHS, que tem lá na Inglaterra, você fala com outros modelos de saúde, ele fala assim, o hospital é para coisas importantes, é para curar um trauma, um problema, uma dor de barriga, um negocinho, vai lá e resolve você mesmo, toma um remedinho, faz. Então, isso é o conceito natural do negócio. Né? Não digo que não tem que ir se for necessário, mas se for necessário mesmo. E vocês observaram que depois do programa Bem Envelhecer, teve alguma mudança no comportamento do cliente da Med-Senior? Na verdade, o programa sempre existiu. Então, assim, só foi envelopado. Aí foi um envelopamento que a gente fez e juntou, porque eram muitas ações, então as oficinas, não sei o quê, vamos juntar tudo num grande pacote e fazer algo para trazer o nosso cliente, dividir com o mercado também essa experiência, porque o que é bom também precisa ser dividido, o que é bom precisa ser comunicado, o que funciona precisa trazer, né? Tu comentou, Rafa, antes sobre crescimento. Eu tenho aqui um dado de 2024, mas pode até nos trazer o atualizado aqui. Em 2024, vocês cresceram 45%, o que é bastante, né? O que explica esse crescimento? Eu falo que é o nosso canal de vendas. Eu acho que esse é o ponto muito importante. A gente iniciou 2023 com 93 mil vidas. Hoje estamos em, hoje é o quê? Abril de 2026, passando as 280 mil vidas. Né? E eu falo que é um resultado muito positivo, porque é uma venda orgânica. Se você parar para pensar que a Med-Senior vende planos individuais, contrato a contrato. É um por um, é um pinga-pinga. Não tem grandes contratos empresariais de 10, não, é um contrato, é cada cliente, é cada pessoa assinando. A gente entrou no modelo do PME, né? Agora não, em outubro de 23. Mesmo assim, acaba sendo um PME de varejo, que no máximo 2 pessoas, nossa média do PME está em torno de 1,5 a 2 pessoas. Então, assim, são pequenos contratos que estão entrando. E você falar que saiu de 93 para ultrapassar as 280, a gente está falando de quase beirando aí 260 mil vidas vendidas em menos de 3 anos. É muita coisa para um crescimento orgânico. Não teve aquisição, não teve nada. Sim. É uma venda atrás de venda. Então, qual que é o grande resultado disso? O resultado é um canal de vendas extremamente forte, né? A gente tem aí mais de 40 mil corretores cadastrados na nossa base. 40 mil. 40 mil, é muita coisa. A gente tem muitas plataformas parceiras. Isso dá um resultado super positivo para a gente e uma entrega real, né? Então, quando você fala de entrega, a gente está falando que 62% indica a Med-Senior para o colega, para o amigo, para o primo, para a irmã, né? Os corretores compram para a mãe, para o pai, para a tia. Então, a gente vai vendo isso. Então, eu acho que quando a gente olha... Eu me identifico, viu, Rafa? Minha mãe é Med-Senior. Ah, então. Se tiver qualquer coisa, você me avisa, né? Mas, quando a gente discute e fala, o que é o resultado do crescimento? O resultado do crescimento é uma força de vendas extremamente ativa, né? A gente está muito próximo do corretor. E é o que eu falo, me perguntaram o que eu achava da minha equipe ontem. Eu falei, a minha equipe comercial é a melhor do Brasil. Não tem o que falar. Pior é que são uma das melhores mesmo. Não digo que é a melhor, para mim é a melhor. Mas por quê? Porque é a gente que gosta de gente, é a gente que ouve o corretor, é a gente que está do lado do corretor, é a gente que entende a necessidade. Às vezes a gente não consegue resolver tudo de antemão, mas a gente busca, a gente dá um retorno. Até para falar um não, que eu não acredito em nãos, eu sempre acho que existe um talvez ali no meio do caminho, pode não ser do jeito que você quer, mas a gente vai te dar uma resposta, vai te entregar uma solução, e eu acho que e isso eu falo para o time todo. Então, assim, dá um retorno, dá uma resposta, nunca deixa ninguém esperando um retorno, porque a gente vende pessoa física, a gente vende individual. Então, assim, a venda é uma venda de emoção, é uma venda de momento. Se você não está lá na hora e não dá aquele retorno, às vezes aquela venda é o presente do filho, às vezes aquela venda é o jantar com a namorada,
é o passeio, que ele já está contando, porque vendedor ele conta povo antes da galinha. Então, a gente tem isso. Então, a gente sabe que vai fazer o dinheiro um dia. Então, a gente tem que estar lá sempre presente do lado do corretor para responder, para estar junto e fazer. Eu acho que isso é algo que a gente traz culturalmente dentro do nosso canal de vendas, dentro do nosso time comercial, por isso que o resultado vem. Sim, e você comentou, Rafa, que são 40 mil corretores, né? 40. É muita gente, então realmente tem que ter uma equipe muito atenta. Tem. Não, e tem que estar do lado. E não tem dia, não tem hora. E assim, eu falo que por mim é a mesma coisa. Assim, se não responde, eu falo que o nosso workflow funciona muito bonitinho. Se o meu supervisor na ponta não responde, vai para o meu gerente. Se o meu gerente não responde, com certeza alguém vai me achar ou no Instagram ou no WhatsApp, e aí eu respondo, e acontece. Então, por isso que a turma responde, porque no fim acaba caindo em mim. Mas realmente, a gente conhece aí a turma da medicina, eles são todos muito acolhedores, né? E a gente sabe que a galera, ó, trabalha. Rafa, o público mais sênior, ele tem historicamente uma resistência maior a, por exemplo, a questão digital. Como é que vocês lidam ou conseguem avançar tanto nos canais digitais também, tendo essa questão mais histórica? Então, hoje a gente tem dentro da medicina o que a gente chama de MIL, que é o nosso núcleo de inovação, que é MedSenior Innovation Lab, onde a gente tem um grupo focado em fazer inovação pro idoso. Então, todo o desenvolvimento que a gente faz, todas as novas tecnologias que a gente traz, a gente avalia e testa neste público. Então, quando a gente falou do guia médico, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem, seu Maili testou o guia médico. Seu Maili, ele foi o nosso beta teste, que é o nosso presidente, ele olhou e falou, não, isso aqui tem que ser maior essa fonte, isso aqui tem que ser assim. Então, claro que a gente nem tudo passa por ele, pelo amor de Deus, senão ele não tem tempo de... E ele está sempre muito ativo e trabalhando com a gente, mas a gente olha muito esse público. Então, a gente tem uma área de inovação focada no idoso para entender esse mercado. E tá sempre ativo e trabalhando com eles. Nada como escutar, né, Rafa? Também vamos falar um pouquinho ainda nessa questão do digital, né? Falar da tecnologia com propósito também. A MedSenior, por exemplo, usa a tecnologia para predição de risco, telemonitoramento, né? Como que equilibra essa questão da tecnologia com a humanização? Então, na verdade, o que a gente gosta muito, usar a tecnologia para dar o suporte. Nunca para estar no dia a dia com o nosso cliente. No dia a dia é humanização. É ter o call center ativo, é ter nossa equipe próxima, é ter nossas enfermeiras navegadoras, é atender o cliente de forma real, né? É aquilo que eu falo, vai na nossa unidade, você vai ver aquela turma toda junta. Sim. É isso. Mas você precisa ter um arcabouço ali para dar suporte para essa turma que atende no dia a dia. Então, essa base, essa sustentação, a tecnologia vai trazer. E não só na medicina, mas como no mundo, né? O pessoal fala muito, inteligência artificial, isso, aquilo, tudo isso funciona muito bem. E vai atender muito bem, mas vai ajudar a gente na base para a gente poder estar cada vez mais próximo do outro. Porque às vezes você está longe porque você tem que fazer aquele servicinho mais burocrático. Se você tem um robozinho que faça isso para você, você pode estar mais próximo do outro e fazer outras coisas que você poderia estar fazendo e às vezes não consegue porque você está resolvendo pequenas coisas. Rafa, claro, o nome do nosso programa aqui é Seguro Sem Mistério, né? Embora a gente fale sobre temas de extrema relevância, como que estamos falando aqui, mas que você que já conhece esse mercado, né? Quais são as similaridades que você enxerga com a questão da prevenção? A gente está falando aqui de saúde, mas quando a gente fala, por exemplo, de seguro de vida, previdência. Então, quando a gente fala de seguro de vida, previdência, a gente tem esse grande problema, que é o etarismo. Né? Eu acho que vai ser o grande desafio das seguradoras. Né? A gente vem buscando aí dentro da MedSenior olhar também outras frentes de produtos, claro que em parceria, para a gente tentar trazer para os nossos clientes, para as pessoas mais próximas ali da gente, algo que a gente consiga resolver. Então, a gente está com muita novidade ao longo do tempo. Poxa, o que a gente pode fazer? Com o que a gente pode fazer? Com qual seguradora a gente pode fazer alguma parceria? Para aquele público que às vezes se sente muito esquecido para atuar. É muito difícil fazer um seguro de vida depois de 59. Sim. Até consegue, dependendo do caso, mas é muito difícil. Né? É muito difícil algumas coisas você fazer quando você passa uma certa idade, mas algumas coisas são possíveis. Então a gente vem buscando aí, além do que a gente atende produto de saúde, onde a gente atua muito bem, fazer algumas parcerias com parceiros de seguradoras para poder atender esse público e dar ferramentas, né?
que às vezes eles são esquecidos, né? Não falo esquecido porque querem, mas porque é tanta coisa, é tanto mercado que, poxa, vamos também olhar essa turma que precisa de um carinho a mais. Sim. E vocês são prova, né, Rafa, de que é possível sim fazer. Na saúde, por exemplo, até boas décadas atrás, não se imaginava um plano de saúde tão diferente, assim, como vocês, que está olhando para esse público, como você disse, não visto muitas vezes, né? O idoso sempre foi muito renegado, né, na saúde, né? Ah, vamos fazer uma cotação, mas tem tantos idosos, poxa, esse gasta mais, claro que vai gastar mais, né? Vamos falar, o idoso, você tem um gasto maior pela idade mesmo, gente, a gente vai envelhecer. Né? E todos nós vamos. Todos nós, tomara que nós envelhecemos, né? Porque se a gente está envelhecendo é porque a gente está seguindo o fluxo natural da vida de ver o processo todo. Tomara que todos envelheçam bens e saudáveis. Mas o que você tem que ver, não é que ele vai gastar mais, ele tem uma necessidade maior. Então, por isso que o plano com certeza vai ser mais caro, tudo. Quando você sabe disso, entende qual é a real necessidade, nada disso vira custo, vira investimento. Sim. Então, você tem um investimento na saúde que vai te dar um resultado lá na frente. Então, esse cuidado é essa mudança de paradigma, né? Que lá atrás, assim, ninguém queria o idoso, né? Vamos falar na saúde. Agora, ninguém está querendo mais tanto a criança, né? Você vê que está tendo algumas mudanças aí de mercado, peraí, esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato, como é que a gente faz? Então, assim, essas mudanças desse mercado estão aparecendo agora, né? Então, e a gente viu isso lá atrás, né? Mas viu com uma forma não de ganhar dinheiro, mas viu com uma forma de trazer um propósito diferente, viu com uma forma de falar, poxa, esse público é um público que está sendo esquecido. O que a gente pode fazer para acolher? O que a gente pode fazer para dar algo melhor e ter uma entrega cada vez mais saudável para ele? E Rafa, desde que tu ingressou na MedSenior, né, alguns anos atrás, até a tua trajetória até aqui, em que momento que tu percebeu que estava construindo algo que é muito mais que um negócio? Eu acho que quem trabalha com saúde, seja fazendo o quê? Desde vendendo até servindo cafezinho, eu falo que todo mundo que está com um pezinho, seja num hospital, seja numa operadora, seja numa seguradora, numa corretora, você trabalha com saúde, você trabalha com o segundo maior desejo do brasileiro. Primeiro, a casa própria. Ainda não mudou. Pode ser que geracionalmente, nas futuras gerações, mudem isso. Mas ainda é a casa própria e o plano de saúde. Então, você está trabalhando com o segundo maior desejo da população. E quando eu falo que você trabalha com saúde, você está trabalhando com o dinheiro do outro. Eu aprendi isso por muito tempo. Meus pais têm imobiliária em São Paulo e a gente sempre trabalhava. A gente não é dono desse dinheiro, esse dinheiro é do outro. E na saúde é a mesma coisa, a gente trabalha com economia popular. O cara todo mês paga a sua mensalidade para ter a segurança de que se ele tiver uma necessidade, ele vai ter um bom hospital para atender, um bom médico, vai ter aquela medicação que vai resolver a vida dele. Então, a gente trabalha com economia popular. A gente tem que ter muito cuidado e muito respeito com cada mensalidade, com cada cliente que a gente tem. Então, quem vive isso na saúde está ajudando muita gente. Por mais que às vezes as pessoas não tenham a noção de quão importante, por exemplo, o corretor, é quando ele oferece um plano, quando ele fala, olha, estou te falando para fechar esse plano, que esse plano ele vai te dar o que você precisa. Você está mexendo com a segurança da pessoa, com a segurança de que quando ele vai precisar, ele vai ter aquele atendimento. E você sempre está mais frágil quando você precisa de algo de saúde. Sim. Eu falo que quando você tem algum problema de saúde, seja com você ou na sua família, não existe racionalidade. Existe paixão e emoção. Se é teu filho que está doente, se é tua mãe, se é teu pai, se é tua mulher, teu companheiro, você não é mais racional. Você quer resolver o problema e você esquece de qualquer racionalidade, porque é um momento muito frágil. Então, a pessoa tem uma responsabilidade enorme. Seja o corretor, seja quem está ali na ponta, seja a recepcionista do hospital, da clínica e assim por diante. Hoje, Rafa, 7 de abril, que a gente está fazendo essa gravação aqui, embora, né, vai ao ar no próximo mês, mas hoje, 7 de abril, dia do jornalista. Tô ganhando de presente. Parabéns. Tô ganhando de presente aqui essa entrevista contigo, Rafa, e à noite a gente tem um super evento, onde vai ser uma premiação super aguardada pelos parceiros da MedSenior. Conta pra gente um pouquinho, dá um spoiler. Hoje, é que eu tô fazendo esses eventos, eu tô tão feliz que eu tô fazendo evento. Esse mês de abril é o mês onde a gente vai nas 9 regionais
fazer o reconhecimento das principais corretoras, das corretoras que fizeram a diferença em 2025, os destaques de venda. Então, claro, a gente vai ter alguns destaques e vai premiar o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada regional. Então, aqui em Porto Alegre é hoje, né? A gente vai descobrir quem são as corretoras que fizeram a diferença em 2025, os destaques de vendas. Amanhã Curitiba e assim por diante ao longo do mês, finalizando em Vitória no fim do mês. Então, é um baita evento onde a gente vai falar de campanha, vai falar que a gente está com uma campanha super maravilhosa agora, focada em Copa do Mundo, porque agora é Copa do Mundo e é muito gostoso. Que é uma campanha que a gente fez com muito amor, que é vendeu, ganhou, aquele negócio para você, quanto mais pontos você faz, mais você ganha. Então a gente vai falar de campanha, vai fazer o reconhecimento, e a gente tem o que a gente gosta de fazer, que é uma brincadeira com os corretores, que é um grande bingo, né? Então a gente pega os corretores campeões do trimestre e leva para fazer um bingão, e todo mundo ganha um dinheirinho, fazer uma coisa diferente. Me perguntaram hoje na redação, queriam se preparar para o evento, né, para a cobertura de hoje. Minha jornalista entrou na minha sala e disse: Júlia, é um bingo de verdade? Eu disse: é. É bingo. É bingo. A gente é med sênior. Velho, eu adoro um bingo. Tem que ser diferente, Rafa, tá certo. A gente gosta de um bingo e faz uma bagunça. Eu não me esqueço, logo no começo, quando a gente lançou o primeiro, vamos fazer, será que vai dar certo? Será que não vai? Vamos testar, uai. A gente testa para ver como é que fica. E aí a gente testou, fui eu e as meninas, e, cara, foi um sucesso. O pessoal adorou uma bagunça só. E é gostoso, é um momento que é nosso, né? Eu acho que o principal tá aí, não é só a brincadeira, mas é o momento da gente agradecer todo o trabalho do canal de vendas, você imagina, são 3 meses, janeiro, fevereiro, março, aquela loucura de começo de ano que você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer o dinheiro para pagar IPVA, pagar escola, pagar não sei o quê, e você se mata de vender, e aí você tem um dia que fala assim, poxa, fui campeão nesse trimestre, agora é hora de eu comemorar e curtir com a turma esse momento. Eu acho que essa é a parte mais gostosa. É uma experiência, né, Rafa? Porque daqui a gente só vai levar as experiências que a gente não passa. Não leva nada. Coisa boa, Rafa. Quando o entrevistado é bom, passa muito rápido. Eu tô ali, ó, controlando, chateada que tá passando o tempo do nosso cronômetro, mas a gente tem um quadro final aqui que é uma grande brincadeira que a gente faz, que é o de frente com as lideranças. Eu te faço algumas perguntas diretas e tu nos responde com o que vier à mente, pode ser? Tá bom. Olha o cuidado que eu tenho que falar, né? Envelhecer bem é? Med sênior. O maior erro das empresas ao olhar para o público sênior? É não acreditar no público sênior. O público sênior, ele é um público, que nem eu já falei, ele tem uma bagagem de vida. Então, você vê outros países que entendem que isso é muito importante, né? Então, você vê outras culturas que entendem que a pessoa que está há muito tempo, ela sabe de algumas coisas que a gente ainda não viu, né? Então, essa visão além do alcance, né? O público sênior tem. Então, vale a pena ouvir, vale a pena entender. Você pode não concordar, mas ouve, faz uma escutativa. Às vezes tem algo que você, com o teu momento, não está vendo. E quem está no dia a dia, às vezes esquece. Eu falo que eu tenho uma alegria e um prazer de estar sempre eu e seu Maeli junto, né? O nosso presidente está sempre junto. E a gente compartilha muito. Às vezes eu tenho uma coisa, eu ligo para ele, eu falo, Maeli, o que você acha disso? Aí ele fala assim, moço. Quando ele fala moço, eu já sei que... Aí ele fala para mim, pensa nisso. Eu paro, penso, poxa, é verdade, você tem razão. E a gente reestrutura. Então, uma coisa que eu aprendi com ele, não existe certo e errado. Existe uma forma de fazer onde a gente resolve rápido e faz diferente. Às vezes você pode fazer diferente. Então, você saber ouvir, saber entender e trazer para você essa experiência que a gente não tem. A gente é jovem, a gente tem 20 e poucos anos, né? Quem então, me dera. A gente tem 20 Então, assim, a gente não tem essa maturidade que a vida trouxe para eles. Vamos ouvir, vamos entender. Né? Eu tenho uma adolescente em casa, mas só quando você fica mais velho que você entende que se você tivesse ouvido teu pai e tua mãe lá atrás, muita coisa seria mais fácil. E às vezes a gente carrega isso pro resto da vida. Então, vamos ouvir quem tá ali há alguns anos na frente e respeitar a experiência. Rafa, tecnologia na saúde precisa? Precisa ser humana. Ela precisa ter tecnologia, mas você não pode esquecer da humanização naquele momento. Então, para mim, é base para a gente poder fazer mais coisa
para essa turma. O futuro da saúde no Brasil será? Eu acho que se a gente caminhar por um modelo de prevenção, vai ser um modelo muito focado na prevenção e no olhar individual, onde a pessoa é protagonista da sua saúde. A gente vem indo para esse modelo, né? Hoje, com o modelo hospitalocêntrico, a gente acaba terceirizando para o hospital, para o prestador, para todo mundo. O ser humano, ele gosta de terceirizar, a culpa nunca vai ser dele, né? Então, o cara fuma a vida inteira, mas a culpa é do hospital que não cuidou dele. A culpa é do plano. Então, assim, peraí, vamos ser protagonista. E a gente vai estar indo por um caminho, e a tecnologia está ajudando nisso, onde as pessoas começam a ser protagonistas da sua saúde. Entender que ela é protagonista. Não adianta se terceirizar, porque lá na frente só está você e você. Olha aí, que legal. E para a gente finalizar, o maior diferencial da MedSenior? Eu acho que o maior diferencial da MedSenior é a nossa cultura. A cultura da MedSenior é muito forte. É uma cultura de gente que gosta de gente. É uma cultura de estar próximo, é uma cultura de que não existem barreiras, não existe a hierarquia, ela não cria barreiras entre o nosso cliente e todo o processo. Então, a nossa entrega, a nossa venda, os nossos processos, eles são ágeis para atender o nosso cliente, que faz parte da nossa cultura isso. Muito legal. Rafa, a gente costuma falar muito aqui no Seguro Sem Mistério sobre proteção, mas hoje a conversa ficou clara e foi muito além disso. Falamos sobre proteção, né, que não é só indenizar, no caso do seguro, a proteção é cuidar antes, que é o que a MedSenior faz, né, muito bem. Isso fica claro aqui na tua fala também. Acompanhar e, claro, criar uma qualidade de vida. Eu queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente. Eu sei que nos próximos meses teremos novas novidades, até redundante, né, teremos novidades, então a gente vai aguardar vocês, né, também para essas novidades, para a gente poder estar contando também para os parceiros de vocês e estar levando a palavra da MedSenior sempre à frente, né, que é o que vocês merecem e fazem isso muito bem. Agora, para nossa câmera da verdade aqui, Rafa, um recadinho final de tudo que a gente conversou aqui hoje. Tá, antes do final, queria te agradecer, Júlia, queria agradecer pela oportunidade de falar da MedSenior, falar um pouquinho da gente. E o que eu queria deixar para a turma é, acreditem na MedSenior. Aqui em Porto Alegre, e não só em Porto Alegre, eu sei que tua audiência é Brasil todo, né, mas no Sul e em todos os lugares onde a gente atua, se preparem que o ano de 2026 é um ano extremamente desafiador, mas com muitas novidades, com muita coisa boa, muita coisa que vai acontecer. Então, para você, corretor, que conhece a MedSenior, para você que não conhece, vem conhecer também. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, é verdade. É uma operadora que tem foco no idoso, que trabalha no ticket médio, tem uma baita remuneração boa. Então, se você quiser ganhar dinheiro, quiser ser feliz, porque eu falo que todo mundo tem que ser feliz nesse mercado, o caminho começa a vender MedSenior, vem entender, procura o nosso time comercial e vamos fazer acontecer e crescer junto. Eu acho que nesse mercado, cada movimento que a gente faz é para crescer, para ser feliz e principalmente para ajudar o outro, que precisa disso, que precisa ter acesso, precisa estar próximo. Então, se eu posso deixar algum recado, vem ser feliz com a MedSenior. Olha aí que legal. Fica o recadinho aqui do Rafa Maganetti, ele que é diretor comercial nacional da MedSenior. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. E continue acompanhando o Seguro Sem Mistério para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do seguro e da saúde pelo Brasil. Até o próximo episódio.